Porque às vezes esperamos os outros louvarem a Deus, os outros adorarem a Deus. Mas chegou a nossa vez, é o nosso tempo, é o nosso momento, o momento de sermos instrumentos na mão do Senhor. Sabe, queridos, quando a gente observa o coração de Deus, a gente vai aprendendo muito na vida da gente mesmo. Por exemplo, não é o caso porque quando eu faço uma comida e a gente come muito, né? E meu esposo fala que minha comida é maravilhosa. Oh, glória a Deus por isso. Ele está confirmando. Mas vou usar então a comida que, além do casamento, a comida é algo muito amplo para se tratar e dá para você entender as coisas. Se você prepara um prato muito delicioso, muito gostoso, você compra os ingredientes da melhor qualidade, você pegou todo o seu dinheirinho para comprar aquilo, fez o seu melhor, fez um banquete, serviu a mesa, as pessoas comeram e depois alguém pergunta sobre um prato gostoso, a pessoa não fala nada do que você fez. Magoa? Magoa. Deus tem preparado pratos maravilhosos, com os melhores ingredientes. E nós não temos falado para as pessoas que tem alguém que consegue trazer o melhor alimento para a vida da gente. Vamos supor que você tem um filho e de repente você vê que seu filho quer uma calça, um sapato, sei lá eu o que é, e de repente você olha aqueles olhinhos brilhando para a vitrine e você não consegue dizer não para aquele olhar de misericórdia, e você pega todo o teu salário e você deixa de comer o que você gosta, você deixa de fazer o que você precisa e compra aquilo que o teu filho está brilhando os olhos e de repente fala: mamãe obrigado, papai obrigado, só naquela hora, você é tudo para mim, mas virou as costas, você já não existe. Se alguém falar que roupa bonita, eu consegui de algum jeito, e aquilo dói. E nós temos feito a mesma coisa para Jesus. A gente brilha os olhinhos da gente espiritual e, com licença, e de repente a gente pega e fica ali na vitrine e olha para o Senhor com aquele olhar encantador, ergue as mãozinhas, bate palminha e ajoelha e ora e pede e faz. Mas daí a gente recebe e a gente fala: oh, paizinho, como você é lindo, eu não vivo sem você, pai. Mas de repente a gente sai na vida: olha, você é uma pessoa que tem isso, tem aquilo, você é inteligente, você é saudável, você é bonito, você está ganhando melhor. E você fala: ah, muito obrigado. Nós vamos sair daqui, ou sair de assistir essa gravação, louvando a Deus diante das pessoas. Não, a minha adoração com Deus é algo meu íntimo com Ele, e eu não vou sair falando para os outros, sabe, pastora, porque cada um tem a sua religião e eu vou respeitar a fé de cada um. Ai, queridos, não faça nunca isso. Respeite a fé das pessoas, mas coloque a tua em evidência. O Senhor fez algo para você, vai lá na tua intimidade e fala: obrigado, pai. Mas quando alguém chegar e falar como você é formoso, como você é abençoado, como você é bonito, como você está ganhando bem, como você é inteligente, como você é esperto, você fala: desculpa, mas tudo isso eu recebi do meu grande e maravilhoso pai. Um dia um tio pastor, um homem de Deus, ele estava com um carro bonito do ano, e dá uma alegria quando a gente vê pessoas de Deus prosperando, independente de ser da parentela ou não, mas dá uma alegria. Então nós falamos: que carro bonito, tio. E ele olhou e falou assim: ah, herança do pai. Na hora até esqueci que o pai dele acho que nem era vivo, eu nem lembrava direito nada, que ele é casado com a minha tia, não sabia direito se estava vivo ou não. É, tio, herança.
É a herança do Pai. O Pai me deu. Glória a Deus. O Pai me deu. Aleluia. Olha, queridos, pessoas assim merecem prosperar mesmo em meio a circunstâncias difíceis. É engraçado, quando acontece alguma coisa ruim, olha, está acontecendo por permissão de Deus. Mas quando acontecem as coisas boas, a maré está boa para o meu lado. Olha, queridos, quando acontece alguma coisa ruim, eu pesquiso. É permissão de Deus, mas eu pesquiso aonde eu devo me dobrar diante do Senhor, ou aonde está vindo Satanás roubar o que é meu. Mas tudo que acontece de bom, de bom, de bom na minha vida, eu olho para os céus e falo: Senhor, muito obrigado. E saio testificando que foi Deus. Deus pagou a minha comida, Deus pagou o meu carro, Deus, Ele me deu forças, Deus é maravilhoso, Deus é bom. Há maneiras diversas de jogarmos as nossas bênçãos fora. Se nós observarmos a palavra de Deus, há uma chance para todos. Nós três conversamos muito da palavra de Deus. E a gente sempre chega na conclusão que Deus oferece para todos. Mas há pessoas que colhem aquilo que Deus oferece. Eu falava com meus amados, infelizmente as pessoas estão olhando as coisas espirituais como o mercado de trabalho lá fora. Nós precisamos tomar cuidado com isso, nós todos. Nós devemos ter um pouco de visão espiritual em tudo o que fazemos. Porque o Egito tomou conta de nós. Nós estamos vivendo no meio da Babilônia. Então, o fazer as coisas se tornou como assim: eu estou no mercado de trabalho. Nós não estamos no mercado de trabalho. Nós somos escalados pelo Senhor. Nós nos alistamos a uma guerra que vamos morrer por amor a Cristo. É uma guerra, estamos alistados. E se o Senhor nos chama à frente, há vários soldados, e de repente o Senhor nos chama ou à frente, ou para tocar a trombeta, ou para bater o tambor, ou para erguer a bandeira, não importa, nós sabemos que todos nós estamos no risco da batalha. Se o Senhor está usando a pastora Clau e eu para que se erga novos ministros, isso é maravilhoso, porque diz a palavra de Deus que nós temos que formalizar seguidores. O apóstolo Paulo fala assim: sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então a imitação pela obra de Deus está exata, correta. Se de repente a pastora Clau, ela dá glória a Deus e alguém, pela vontade do Espírito, glorifica também no culto, para erguer a obra junto com ela, está exato. Se alguém olha para mim e acha que é certo o que eu estou fazendo e quer imitar, é exato, porque sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas sabendo também que eu estou pronta para viver e morrer por Cristo. Então meus imitadores morrerão, viverão por Cristo. Vão ter que sacrificar como nós sacrificamos. Vai ter que abrir mão como nós abrimos mão. Uma hora você vai ter do bom e do melhor para comer, outra hora você vai ter pratos envenenados. E daí você tem que resgatar a Escritura e crer: se comeres alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Ser imitadores de Cristo, assim como Paulo foi. Mas se nós observarmos pela palavra de Deus, a oportunidade é para todos. A palavra de Deus diz que Isaac tinha 40 anos. Olha, enquanto eu estou pregando, não se preocupem, eu não vou falar nada que não é da vontade de Deus. Relaxa o vosso coração. Tudo que eu vou falar está diante do altar do Senhor e não vai machucar os escolhidos, vai só edificar os escolhidos. Navega no Espírito, relaxa, usufrua da palavra de Deus, senão vocês vão ficar tão aprisionados que vão sair daqui com torcicolo.
aprenda e sobreviva, porque vocês vão vencer Satanás nessa noite. Mais uma vez. Isaac tinha 40 anos quando ele se casou com Rebeca. E a palavra de Deus diz que Rebeca era estéril, não podia dar filhos. E Isaac orou sem cessar por Rebeca. Ele orou, mas, queridos, que coisa estranha, né? Isaac era o filho da promessa, e o filho da promessa significava que a sua geração ia ser incontável. Quer dizer que há uma promessa, há uma bênção, mas nós temos que romper alguma barreira, e só o que rompe a barreira é a oração. E quem ora, crê, porque quem não crê não tem como orar. Tem uma promessa do Senhor para a tua vida. Se ela tem, você tem que fazer um investimento de oração. Isaac, ele podia falar assim: ah, Rebeca, já tem uma promessa de Deus para mim. Vou deitar, vou descansar, vou trabalhar normalmente. Não, ele não fez isso. Há uma promessa de Deus e eu vou orar sem cessar para que a minha esposa possa ter filhos, para que se cumpra a promessa da geração incontável que seria a semente do meu pai. Então, se há uma promessa de Deus para a tua vida, você tem que orar até romper essa bolsa para que nasça a tua bênção. Você tem que insistir na oração. Você tem que fazer uma insistência na oração. Está entendendo, igreja? Amém. Aí, a promessa de Deus veio a se cumprir. Rebeca, ela fica grávida. Mas como eu sempre prego, não tinha ultrassom. Ai, misericórdia, as irmãs vêm hoje em dia, não é mais com aquele ultrassom que a gente viu um risquinho, elas ficavam gritando: olha, pastora, é um menino. Eu ficava assim no ultrassom das irmãs, assim, eram umas coisas riscadas assim. Agora elas vêm com um filminho assim, o neném só falta dar tchauzinho pra gente. Já tá na barriga, já sabe com quem parece. Misericórdia, né? Mas voltando, na época de Isaac e Rebeca não era assim não. Ela sentiu ali uma luta, uma guerra. Ela sentiu uma coisa no ventre dela estranha. Ela falou: Senhor, o que é isso? Isaac perguntava para o Senhor o que era aquilo, e o Senhor respondeu: dentro do teu ventre há duas nações que guerreiam uma contra a outra. Uma será mais forte do que a outra. Uma será mais forte, outra será mais fraca, mas aí vai sair duas nações. Era a promessa do Senhor que se cumpria de maneira dupla. Quer dizer, estava profetizado, estava determinado, precisou oração. De repente vem em dose dupla. Aí vem a palavra de Deus se cumprir novamente. Havia chance. Havia dois bebês que brigavam no ventre. Ninguém sabia o que acontecia. Na hora de nascer, nasce um mais ruivinho, mais peludinho. E quando ele está nascendo, no calcanharzinho dele tinha outro agarradinho que foi nascendo. Aí o peludinho chamaram de Esaú, que é o cabeludo, o ruivinho. E foi nascendo outro peladinho atrás, que era Jacó. E Jacó foi saindo agarradinho ali. Eu sei que eu sou a promessa, eu sei que eu sou a promessa. Hoje nós também sabemos pela ciência que quem nasce depois foi gerado primeiro. Mas na época também Isaac e Rebeca não sabiam. E quem nascia primeiro, quem era concebido primeiro, vamos falar dessa maneira, se chamava primogênito. E recebia a bênção da primogenitude.
E quem era primogênito tinha o direito não somente das heranças da terra, mas também as heranças espirituais. Então, Esaú, que nasceu ali cabeludinho primeiro, ele tinha já a chance que Jacó não tinha, das heranças das bênçãos, heranças espirituais e terrenas. Esaú era mais bruto, cuidava mais das coisas de animais. Um dia ele foi trabalhar e Jacó estava lá sossegado na vidinha dele, preparando seus guisados gostosos, suas lentilhas. Esaú chega morrendo de fome, debilitado na carne e no espírito também, porque se ele fosse realmente servo de Deus, é na fraqueza que Deus opera. Quando a carne está fraca, daí que o servo de Deus está forte. Mas Esaú não estava só fraco no físico, ele estava na alma. Mas a chance era dele de ser o primogênito, aquele que teria herança espiritual, aquele que teria herança terrena. Está entendendo? Amém. Mas Esaú chega cansado. Imagine ele fedido também de cuidar de animais. De repente sente aquele cheiro gostoso da comida que Jacó lá preparava. Irresistível devia ser o tempero de Jacó. De repente ele fala: me dá essa comida, senão eu morro. Dá aqui, Jacó. Eu dou sim, a preço da primogenitude. Se você me der a primogenitude, eu te dou a comida. Esaú não pensou duas vezes, não, como muitos de nós não pensamos. Porque o apóstolo Paulo, ele fala bem claro, quando ele é fraco, daí que ele é forte. Quando nós estamos fracos fisicamente, o espírito nosso é forte. E Esaú estava fraco duas vezes. Você não pode ser como Esaú, sentiu fraqueza física, você não pode estar fraco espiritualmente. Aos obreiros que estão se levantando e obreiras, a homens e mulheres de Deus que querem ganhar almas, você não pode ser fraco no espírito. Você tem que ser forte no espírito. Porque não adianta ir à caça, não adianta ir à guerra se a sua alma é fraca. Porque por qualquer tempero, por qualquer comida, por qualquer coisa, por qualquer agrado, você se vende. Queridos, tem pessoas que me elogiam e eu sinto Deus. Eu sinto o reconhecimento do trabalho de Deus na minha vida. Mas há pessoas que quando me elogiam, eu vejo o demônio falando. Eu olho e falo assim: invejoso, invejosa. Está com inveja do Espírito que está em mim, está me elogiando. Eu estou falando para vocês, obreiros e obreiras, homens e mulheres de Deus que querem pescar almas, que querem guerrear na obra, que querem estar ao nosso lado até o fim, ver esse ministério crescendo. Não se venda por nada, nem por elogios, nem por um pedaço de pão, nem por uma pousada. Durma na rua, mas não se venda por uma cama oferecida pelo demônio. Se você não tem onde dormir, não vá, mas não se venda para o demônio. Se você não tem o que comer, tome água que sai da rocha, mas não se venda para o demônio. Um agrado nos leva à perdição muitas vezes. Mas o diabo também vai mandar uns agrados para você falar: ixi, será que eu estava com o diabo me agradou? Seja estável. Seja ligado em Deus. Se o diabo te elogiar ou não te elogiar através das bocas dos servos deles, não altere a tua personalidade. Continue em Cristo fortificado, porque o Deus que habita em você, Ele declara: eu sou um Deus que não há sombra de variação. Em mim não há sombra de variação. Ele não é um dia alegre, outro dia triste. Ele não um dia quer matar tudo, outro dia quer reconstruir. Ele não tem sombra de variação. Ele tem uma palavra só.
Não é porque o diabo vai te aplaudir ou te xingar que você vai mudar o teu curso com Deus. Isso tem que carregar dentro da tua alma. Não importa, você às vezes está com fome de carinho, de fome de elogio, ou fome de comida, fome sexual, fome de um abraço. Às vezes você está carente de ter uma mãe e um pai, às vezes você está carente de ser um filho. Olha, queridos, não se venda, porque as bênçãos do Senhor te acompanharão por toda a tua vida e por toda a tua eternidade. E o que o diabo lhe oferece, ele é de curto prazo. Ou o diabo, ou a carne, não importa, é de curto prazo. E o que é de Deus, ele dura eternamente. Amém. Esaú não pensou duas vezes. Pelo prato de comida, ele deu a primogenitude dele. E Jacó passou diante dos olhos de Deus a ter a primogenitude. Mas, diante dos olhos de Deus, Jacó já tinha a primogenitude. Só que Esaú estava tendo a chance dele e ele jogou fora. De repente nós já sabemos da história que já Isaac estava velhinho e era hora de dar a bênção da primogenitude. Então Rebeca, que amava mais Isaac, Deus também amava mais Deus também amava mais Jacó. Rebeca amava mais dos filhos, ela amava mais Jacó, mas Deus também amava mais Jacó. Isso é declarado até no Novo Testamento. Não, Deus ama todos iguais. Deus amava, Deus queria, Deus colocou Jacó. Viva Deus! Porque eu amo meu marido, tem que amar o marido de todo mundo. Não é assim, eu amo em Cristo. Há uma diferença. Eu amo a minha mãe e amo a mãe de todo mundo em Cristo, mas eu amo a minha mãe. Há uma diferença. E Deus tinha um projeto com Jacó. E Jacó, ele segurou a bênção desde a hora que ele nasceu. Quem vai para a obra, quem quer servir a Deus, quem quer ganhar almas, quem quer chegar no reino dos céus, quem quer vencer esse mundo, tem que nascer agarrando a bênção. E se você não nasceu agarrando a bênção do ventre da tua mãe, mas você teve que nascer da água e do Espírito, e quando nasce da água do Espírito, já nasce agarrando a bênção. Que eu saiba, na hora do seu batismo, por mais que você era um grande nadador, dá um medo na hora, a gente agarra. Quem foi batizado assim sabe que a gente furava o pastor da gente. Quem foi batizado de assim também, olha, agarrou até nas orlas das vestes da pastora Cláudia. O batismo por imersão, por mais que a pessoa seja nadador, aquela hora assim, eu estou morrendo afogado, vou morrer afogado, o pastor não vai me aguentar, vou bater a cabeça, vou desmaiar. Sem ser nas últimas etapas que as mulheradas falavam assim para mim, eu vou estragar meu cabelo. Eu falei assim, mas você nem entra. Nem entra se é para estragar o cabelo. Mas queridos, porque é uma hora que a gente agarra mesmo a nova vida e a antiga vida fica relutando. Mas lembra do dia do teu batismo nas águas. Você agarrou quem foi o vaso usado para te batizar. Você agarrou, você se sufocou, você parecia que ia morrer. Morreu mesmo, morreu a velha criatura. Morreu a velha criatura. Ainda que você ainda está lá na UTI do berçário, mas uma hora você passa a viver a nova criatura, aleluia. E era um desespero para você a hora de deixar o velho eu. Mas queridos, há um andamento de Deus para a tua vida, e você não pode jogar fora esse movimento que Deus fez por você. Pensou se Jacó chegasse e falasse assim, meu irmão, você já vai ser dono de tudo mesmo, então toma meu guisado, toma minha lentilha, toma minha alegria. Não dá. Jacó sentia por dentro
que ele tinha um plano do Senhor. A gente sabe quando Deus já tocou na vida da gente. A gente sabe quando Deus colocou os olhos na gente. A gente sabe, a gente guerreia, a gente negocia, a gente granjeia, mas a gente não larga a bênção que o Senhor nos deu. Então Rebeca, sabendo que já Isaac ia morrer, e a primogenitude que já Esaú tinha, abriu mão já no meio do caminho, porque ele ia pegar algo que ele abriu mão. Que desaforo! As pessoas abrem mão da bênção e depois quer chegar no final das contas e falar assim: ah, agora é minha vez de receber a bênção. Jogou fora, jogou. Os olhos de Deus vê tudo. Os olhos de Deus comandam tudo. As pessoas jogam o ministério fora por um adultério, jogam as coisas fora por um pensamento mau, e depois quer chegar na beira de Isaac e falar: pai, eu estou aqui, seu filho, me dá a bênção. Ah, mas o Senhor, ele dá um jeito de fazer as coisas ficarem diferentes. Os crentes têm muita mania de pregar que Jacó é enganador. Eu já tenho prazer de falar: Esaú, o perdedor, que jogou fora a chance que Deus deu para ele, em troca de um prato de comida, em troca de uma fraqueza física. Eu quero ser como Jacó mesmo, chegar, agarrar o calcanhar, depois agarrar o anjo, agarrar a bênção e chegar até a promessa de Deus, geração eleita do Senhor. Aleluia. Então Rebeca sabia que Esaú era peludo, pegou, colocou uns pelos de animais no jacozinho dela, né? E ele fez lá aquele fedor que tinha de cuidar de animal também, que tinha Esaú, colocou em Jacó ao colocar os pelos. Então Isaac já era velhinho, não enxergava bem, não tinha óculos, não tinha plano de saúde, e Isaac não enxergava bem. É você, meu filho. Deixa eu pegar em você. Pegava, só tinha pelo. É você, meu filho Esaú. Mas na verdade era Jacó que estava debaixo da pele. E Jacó estava: eu já comprei essa primogenitude com lentilha, com guisado. É minha vez. Eu vou falar: é minha vez da bênção, sim. É minha vez, porque eu peguei o que Cristo me ofereceu. Aleluia. Porque eu não deixei para o diabo que podia ser meu. Aleluia. Eu não joguei fora. Enquanto os outros estavam chutando o ministério para fora da vida deles, eu estava assim: ai, eu quero Jesus. Me ensina a pregar, me ensina a cantar, me ensina a tocar, ensina-me a ensinar, Senhor. Eu vou dar uma mentirinha ali. Eu falei assim: se eu mentir eu vou perder meu ministério. Se eu apoiar o pecado eu vou perder meu ministério. E as pessoas colocam a gente em cada situação, que a pastora Cláudia e os pastores estão aí, ó, de prova. Eles nos colocam em cada situação, perguntas ridículas, situações ridículas, que é para a gente contrário ao que o Senhor está pedindo no momento. Eu falo assim: quer saber? Eu não vou perder meu ministério por causa de você, não. Glória a Deus. Quer sair da igreja, sai. Quer ficar, fica. Quer ir para o céu, vai. Quer ir para o inferno, também o caminho está aí. Mas eu não vou perder a confiança de Deus que Ele tem na minha vida. Eu não vou perder a confiança que Deus tem em mim. Eu não vou perder, e você tem que declarar a mesma coisa. Eu não vou permitir que o diabo roube a confiança que Deus está criando por mim. Aleluia. Deus deve ter confiado algo muito valoroso em vocês, porque vocês foram colocados num ministério totalmente diferente do que tem aí fora, queridos. Nós não somos firmados em igrejas grandes. Não somos nenhuma multinacional, não somos nenhuma franchise. Nós não usamos de profecias mentirosas, nem de visões falsas. Não usamos de sensacionalismo. Não exploramos ninguém financeiramente. Não exigimos que você deixe de ser um ser humano normal para ser uma pessoa ridícula, religiosa. Nós declaramos que você tem o direito de ter o teu lazer, de ter o teu lar, de ter a tua fé construída no Senhor. Nós não usamos de falsa profecia. Quando? Eu ainda nem... Eu fui casar agora, eu não era casada. Levava o ministério com os meus pais comigo. Um missionário veio a
falecer, mas antes dele falecer, já o ministério estava na nossa mão há anos, há décadas. Porque quando você, querido, enterra uma pessoa, você já sabe que não vai acontecer mais nada do que enterrar a pessoa. Mas quando ela está viva e tendo seus problemas, é difícil você levar um ministério mais às pessoas. E nós duas já estávamos nessa lida, junto com pessoas guerreiras, aleluia. Deus colocou vocês num ministério totalmente diferente. Por aí tem que abrir uma igreja na porta da casa das pessoas para elas irem. Vocês, aonde a gente abrir uma porta, vocês dão um jeito de chegar em uma das reuniões. Vocês andam, roda 30 quilômetros para chegar num culto, no meio de um trânsito, numa cidade grande. Vocês vêm depois de um dia cansativo. É um ministério diferente esse, queridos. Não é normal, onde mulheres estão à frente do trabalho, mas sem feminismo e sem machismo, onde todos são olhados da igual maneira. Deus tem um grande propósito para cada um que está aqui nesse ministério. Deus tem um grande propósito. Olha, queridos, só para ter uma ideia, quando na igreja de Interlagos nós tivemos a consciência que tinha que colocar uma plaquinha, banheiro feminino e masculino, para mim foi um choque. Porque para mim, depois de velha, não existia homem ou mulher dentro da igreja. Era tudo pessoas que chegavam ali, Deus tomava conta, virava uma coisa só. Anjos do Senhor, batalha espiritual. Para mim não tinha diferença entre homem e mulher. Agora por aí assim, é mulher, é homem, mulher, é homem. O sangue de Jesus tem poder, é lavado e redimido no sangue do Cordeiro, resgatado, restituído, transformado, justificado. Eu fico apavorada com a religiosidade. Se é mulher, se é homem, se é estudado, se fez teologia, se não fez, se é bonito, se é feio, se é casado, se é solteiro, se é viúvo, divorciado. Ai, queridos, eu só conheço uma palavra: você é convertido. Será que eu estou errada? Você é convertido. Aleluia. Eu creio que a mulher, quando ela aceita Jesus, ela passa a ser igual. E o homem, quando aceita Jesus, ele é igual. O que acontece aí fora? Eu não quero que chegue nunca na minha igreja. Machismo, feminismo, profecia falsa, doutrinas de homens. Eu quero que nunca chegue no meu ministério, porque se chegar, Deus vai mandar fogo. Aleluia. Porque nós estamos para resgatar vidas, como a do meu esposo, como a do irmão Eduardo e muitas outras, que vivia debaixo desse jugo religioso. Era a coisa mais linda a oração do meu esposo ali junto na primeira oração com você. Ai, Senhor, dá vitória mesmo para essa pastora que está na frente, que está dando tudo dela, que através dela que foi resgatar uma ovelha como eu tão longe. Quantas vidas vão ser resgatadas por ela? Era essa oração, né? Eu escutei. Porque dava para ver que a pastora nem voz tinha, ela estava lutando contra o demônio. Eu falava, ela, Senhor, que foi e resgatou eu de tão longe, quanto mais outras pessoas podem ser resgatadas por ela. E há muita gente que pode ser resgatada por esse ministério. Sabe, queridos, nós não estamos no mercado de trabalho, nós estamos numa guerra. Nós estamos numa guerra, nós estamos numa guerra. Eu quero que se levante gente no altar, como está se levantando. Eu quero que se levante gente pelos corredores. Queridos, eu já fui pastora de corredor, sabia? Eu fui pastora de corredor. Eu passava horas nos corredores da igreja só ministrando a palavra, em concordância do que era pregado pela pastora Cláudia na frente. Eu só ficava fazendo todo o trabalho ministerial por debaixo. Eu era muito vitoriosa, aleluia. Muito vitoriosa. Eu me sentia muito vitoriosa. Quantas vezes, queridos, eu vou lembrar de um caso na minha mente, não vou falar detalhes, vou lembrar de um caso, que chegou um casal na igreja, eles não sabiam o que era a Bíblia. E eu lembro que na lanchonete da igreja de Interlagos, era por fora, estava um frio muito forte. Eu sentei na cadeira da lanchonete e falei, olha, posso conversar com vocês?
Ah, pois é. Já fui em alguma igreja? Aquela pergunta, né? Já foi em alguma igreja? Não, essa é a primeira. Ah, e você já pegou em alguma Bíblia? Já, mas eu não entendo nada. Eu lembro que eu sentei e fui explicando. Esse é o livro de Deus. Aqui dentro possui 66 livros, que é dividido em 2 partes. Que a primeira parte chama Antigo Testamento, Antiga Aliança. A segunda parte significa Nova Aliança, Novo Testamento. Aqui é a criação do mundo e a espera pelo que resgata o mundo, Filho de Deus. Aqui é a espera. E fui falando, aqui tem as guerras, os profetas, e fui contando. Aqui é o nascimento do Filho de Deus, o Salvador. Eu lembro que todas as reuniões eu chegava com aquele casal, sentava e falava e mostrava onde era a Bíblia, e dei a Bíblia e marquei a Bíblia. Chegou um culto de sábado que a pastora Cláudia ministrava praticamente sozinha, e eu saí de lá da frente. Era um culto que caía muito poder, e eu fui rodando a igreja pela autoridade que ela me passou, não pela minha vontade, pela autoridade que ela me passou, e fui orando e pondo a mão nas cabeças, e fui naquele homem grandão, avermelhado, pus a mão na cabeça dele, eu cheio do poder de Deus. Eu fui até ele receber o Espírito Santo, porque eu acreditei sempre naquela passagem que os apóstolos colocavam as mãos sobre as pessoas e elas eram batizadas com o Espírito Santo. Aquele homem foi batizado com o Espírito Santo naquele sábado. A igreja pegava fogo. A filhinha daquele homem sofria de uma enfermidade que ficava no hospital por dias e dias à beira da morte. E era uma época muito difícil para eu e a pastora Cláudia sair fazer visitas. E nós duas íamos, enfrentávamos aquele hospital frio no meio da madrugada, e orar pela filhinha, e tirava da UTI com a nossa fé. Um dia entrou naquele coração o que entrou lá no céu: querer o lugar de Deus. E aquele homem que já estava, sabe, que eu tinha tirado todos os tocos dele, da mulher e da família, eu e a pastora Cláudia, de repente ele volta, depois uns dias falhando no culto, voltou e falou assim: eu estou indo embora desse ministério, porque vocês são mulheres, e mulher no púlpito é do diabo, e vocês usam calça, e calça é do diabo. Falei: ué, não foi essa mulher que te mostrou a Bíblia pela primeira vez? Você nem sabia o que era a Bíblia. Eu falei para ele: você nem sabia o que era uma Bíblia, mas agora eu tenho o Espírito Santo. Foi essa mulher que colocou a mão na tua cabeça e você foi cheio do Espírito Santo. Passaram-se anos, ele foi colocado como pastor de uma igreja de usos e costumes lá no fundão. Passaram fome, necessidade, e falando mal de mim, da pastora. De repente eu soube que ele estava com câncer na cabeça, e a família toda pedindo oração para a pastora Cláudia. E em nenhum momento nós duas olhamos uma para outra e falamos: bem feito. Porque nós começamos a chorar e falar: Senhor, perdoa. Porque ele não sabia o que falava. E por dias a fio, sem que ninguém soubesse, só uma pessoa da família ou duas, nós oramos, consagramos em favor da vida dele, e ele saiu do aperto. Aí você está esperando que eu recebi um muito obrigado, me desculpa, pastora, né? Não, não recebi não. Mas eu me senti tão bem com Deus. Sabe, queridos, mas não é por isso que eu deixei de pegar cada um que chega e falar: você já pegou numa Bíblia? Eu peguei o irmão do irmão ali. Você sabe o que é um batismo nas águas? Glória a Deus, isso é tremendo. Eu não tô nem aí se as pessoas vão gostar de mim ou não, se amanhã vai me chutar ou não. Eu vou mostrar o Filho de Deus, o ressurreto. Vocês estão entendendo, obreiros? Vocês estão entendendo, guerreiros? É isso que importa. Porque falaram também que Jesus expulsava demônio pelo poder do príncipe dos demônios. E se perseguiram o mestre, quanto mais a mim que sou serva. Se ele foi injuriado, quanto mais eu que sou serva. E é para isso que nós estamos aqui, para servir ao nosso mestre.
a Deus. Segure. Não o calcanhar mais de Saul, mas segura agora o anjo. Aleluia. Segura o anjo. Por isso, queridos, que quando alguém fala assim, aquele bispo roubou, aquele apóstolo não presta, aquela pastora é ladrona, ladra, eu falo assim, não fala não, porque falam de mim também. Verdade. Falam de mim também. E eu não sou nada daquilo que eles falam. Verdade. Eu sou uma simples serva do Senhor. Glória a Deus. Toda glória. Então não fala de ninguém não. Olha para diante. E quando falarem de você, não se esmoreça não. Olha para Cristo. Chora um pouquinho. Fala com o Pai. Geme com Ele. Pega os discípulos que estão ao lado e fala, vamos orar. Isso é maravilhoso. E faz aquelas orações, não é aquela oração assim não. Oh Senhor, coitado de mim. Faz aquela oração mesmo. Ah Deus, arrebenta com o diabo. Porque tem uma passagem, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Deixa eu ver se é Lucas 21, não sei, vamos ver aqui. Se não for, o pastor Joito me ajuda. Vai abrir em Lucas 21 para vocês. É isso mesmo. Jesus fala no capítulo 21, versículo 5 do livro de Lucas. E dizendo a alguns a respeito do templo que estava ornado de formosas pedras e dádiva, disse: quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. Deixa eu ver. Não é que eu quero. Eu vou falar por mim mesmo, depois vocês acham. Não é essa parte não. Que tinha 2 homens que foram no templo orar. Sabe onde é? Tá pertinho, né? Desculpe pela falha. E ele falava assim: Senhor. 18, versículo 9. Lucas 18, 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Mas vai lá na história, tá bom? Não lê por ler, sobe junto na história, vai lá na cena. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Glória a Deus, glória a Deus. Ó Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Olha a observação de Jesus. Um gritava, né? Um lá em pé: ó Deus, graças te dou. Eu já vi tanta oração assim. Esse graças te dou. Ó Deus, graças te dou. Não precisa falar mais nada, né? Graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, ladrões, injustos, adúlteros, nem ainda como esses publicanos. Jejuo 2 vezes ao dia, dou o dízimo de tudo que possuo. E o outro lá batia no peito: ó Deus, tenha misericórdia de mim, miserável pecador. Qual a oração que Jesus prefere? Miserável pecador. Oh Deus, tenha misericórdia de mim, miserável pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Aleluia.
Então vai quebrantado. Xingou você, te humilhou. Vai nos pés do Senhor. Não vai para os outros. Vai nos pés do Senhor. E chora, o miserável pecador. Uma hora Deus desce uma justiça. Uma hora Deus desce uma justiça. Deus está falando assim: ó Senhor, esse miserável pecador que está do meu lado. Ai, mas vai até Deus. Vai até o Senhor. Vai até o Cordeiro. E não esqueça, servir a Deus não é servir porque Ele te dá benefícios. Ele não é sindicato dos crentes. Vou lá na igreja, a igreja é o sindicato dos crentes. Para com isso, gente. Você não tem nada que lutar por direito nenhum. Teu direito já foi dado, é salvação. E quem aceita Jesus é para morrer por Ele, viver por Ele, sofrer por Ele, ser injuriado por Ele. Que Ele dá do outro lado, Ele dá. Ele é maravilhoso. Mas que sofremos por amor a Ele, sofremos. Então, quando vos injuriarem, quando vos perseguirem, quando levantarem falsa contra ti, regozija no Senhor, porque grande é o teu galardão no céu. É difícil. Te xingou, você fica assim: eu sei que Deus também sou. Aí ele fica assim, ó. Mas quando você estiver fazendo assim, miserável, mas glória eu te dou, Senhor. É por ti, Senhor. Vai crendo que uma hora Deus mostra a verdade. Que o Senhor os abençoe. Vocês que vão acordar a partir das 3 da manhã nessa terça-feira, que o Senhor dê alegria, que o Senhor dê energia, que o Senhor te faça forte, que dê um café da manhã reforçado e gostoso, que você possa enfrentar tudo e todos com um sorriso bonito no rosto, aleluia, com um brilho formoso nos olhos, glória a Deus, possa passar um dia maravilhoso, uma tarde abençoada, uma noite tranquila, e quando você for deitar a tua cabeça no travesseiro, você possa falar: mais um dia o Senhor venceu por mim, aleluia, glória a Deus. Da minha parte, graça e paz, igreja. Obrigada, pastora Cláudia.